eu vou falar sobre a documentação que a gente usou para tirar o visto que a gente veio pra cá, que é o de residência não lucrativa. Lembrando que esse visto, pra quem não sabe, ele é um visto que te permite morar aqui na Espanha, mas você não pode trabalhar aqui. Você pode trabalhar no Brasil, ter uma empresa online, algo que você não precisa estar fisicamente. Eu posso sair de vez em quando, mas você não pode trabalhar aqui na Espanha. E também o que você não pode fazer é usar a saúde pública aqui da Espanha. Esse visto você tem que tirar ainda no Brasil, não pode ser tirado aqui na Espanha, e tem que ser o consulado que atende a região onde você mora. Algumas pessoas relataram que tiveram problemas no consulado do Sul, que eles não estavam aceitando fazer esse visto para pessoas que não eram aposentadas, porque estava alegando que é um visto para aposentados. Esse nome visto para aposentados é apenas como se fosse um apelido do visto, porque em teoria a maioria que pode tirar esse visto é um aposentado, porque tem uma renda fixa mensal, né? Até o fim ele vai ter que receber esse dinheiro certinho. Mas se você tem comprovações de renda que entra todo mês, ou também dinheiro em conta, ou juntando os dois, você pode tirar esse visto. Na hora que se alguém negar no consulado, você pode falar não. Esse é um visto para quem tem recurso de se manter na Espanha sem trabalhar, e eu possuo os recursos necessários, né? Eu não sei se eles vão aceitar ou não, mas acontece que a regra do visto é essa. Então vamos para a documentação. Você tem que ter um passaporte válido por pelo menos um ano, né? Que é o tempo do visto inicial. Quando você tramita o visto e é aprovado, ele vale por um ano, né? Então seu passaporte tem que estar no mínimo válido por um ano. Só que o tempo entre você dar entrada no visto e ele ser aprovado, você viajar pra Espanha, pode acabar passando considerar passar desse um ano. Então se você dá uma olhadinha no passaporte, vê se tá ok, já renova logo ele. Então, passaporte válido, cópia de todas as páginas. O passaporte você pode deixar lá com eles ou trazer de volta pra você caso você tenha alguma viagem programada. Lembrando que toda a documentação que eu tô falando é pra cada uma das pessoas que estão solicitando o visto juntas, tá? Então, vai precisar levar o comprovante de residência. Lembrando que você tem que ir no consulado que atende a região que você mora. Então, comprovante de residência no seu nome tem que ser da região que o consulado atende, você tá indo, entendeu? É o original e uma cópia. Se você for casado, estiver dando entrada com a sua esposa ou seu esposo, né? Tem que levar a certidão de casamento. Ela agora tem uma validade de 90 dias a partir da expedição. Então preste atenção quando for tirar a certidão de casamento, né? Pra dentro do prazo onde você vai dar a entrada. E assim que tirar a nova, já pede pra apostilar, porque vai precisar estar apostilada. Então tem que tirar a certidão de casamento válida em 90 dias e apostilar ela. Apostilamento você faz no cartório mesmo. Acho que a maioria faz. Quando a gente pagou foi R$51 por apostilamento, por folha. Mas isso é um valor que varia muito de cartório para cartório, de estado para estado. Não precisei traduzir, não é um requisito, mas caso eles sintam necessidade, eles podem pedir sim para traduzir. Também vai precisar tirar os antecedentes penais. Isso é uma coisa que você tira na internet, você joga. Antecedentes penais vai aparecer lá no site. Aí você põe os seus dados lá. Você também pode tirar, não precisa pagar ninguém para fazer isso. Você põe seu nome completo, nome de pai, nome de mãe, data de nascimento, CPF, identidade, onde foi expedido, passaporte, número do passaporte, eu acho que só. Aí tu clica em gerar, ele vai gerar um documento em PDF dizendo que você não cometeu nenhum crime. Sim, você não pode ter cometido nenhum crime para poder tirar o visto. Antecedentes penais tem validade também de 90 dias, então prestar atenção também, não passar da validade. Depois que você tirar e imprimir os antecedentes penais de cada um, né, que tá tirando o visto, você vai levar no cartório, você também tem que apostilar esse documento. Você vai levar no cartório esse papel impresso. O que eles vão fazer lá? Eles vão validar esse documento, porque isso é um documento em PDF, você tá levando, você não cometeu nenhum crime, mas o cartório tem como validar isso. Então ele vai validar pra você e vai apostilar. Eles transformam numa certidão mesmo, porque você imprime um papel normal, eles transformam numa certidão e na parte de trás vai estar apostilado. Depois desse apostilamento, o que você tem que fazer? Você tem que traduzir um tradutor juramentado. Isso sim tem que ser traduzido. Então, a partir daí você tem duas opções, né, que eu fui descobrir na hora que eu tava fazendo as coisas. Você pode traduzir com qualquer tradutor juramentado, e assim que você traduzir, você vai ter que apostilar também a tradução, ok? Não só apostilar o antecedente, como depois de traduzir, você vai ter que apostilar a tradução também, se você fizer qualquer tradutor juramentado. Se você fizer com um tradutor juramentado que é reconhecido pelo governo da Espanha, que no Brasil só tem uma pessoa, que eu entrei no site do governo espanhol, ou do consulado, eu não lembro, e eu peguei a lista de todos os tradutores juramentados do mundo que são reconhecidos pelo governo espanhol, e eu só achei um aqui não, né? Lá no Brasil, é a Maria del Pilar, que ela é concursada, né, na Espanha, então
considerada uma tradutora oficial do governo espanhol. Ela fica em São Paulo. Eu escaneei o documento, ela me passou um valor aproximado de quanto seria, porque a tradução ela tem um valor quase que fixo, porque depende da quantidade de palavras, de linhas, né? É um valor quase que fixo. Não vai variar muito dentro do mesmo estado, por exemplo. Ela passou um valor, me pediu para depositar a metade do dinheiro para começar o trabalho, e eu tive que enviar por Sedex o documento original para ela poder fazer, porque ela não faz com cópia, ela faz só com o original. Afinal, ela vai estar assinando que aquilo era uma cópia fiel do documento, né? Só que traduzida. Eu enviei por Sedex, depois ela enviou de volta para mim por Sedex, né? Teve o custo do envio, mas eu achei que assim seria melhor, porque teria uma validade maior, por assim dizer, mas por outro modo não está errado. A diferença é que eu não precisei apostilar a tradução. Você vai precisar de um seguro viagem ou de um plano de saúde que cubra tudo, porque você não pode usar a saúde pública da Espanha. Então, isso tem que ser, né, validade de 1 ano, porque você está dando entrada para o visto por período de 1 ano, que é o inicial. E esse seguro ou plano de saúde tem que cobrir todos os gastos, inclusive repatriação de corpo, se for necessário. Você vai precisar do voucher, né, indicando o que cobre, e da apólice com os dados da cobertura, e isso vai ter que estar traduzido. No meu caso, como eu contratei um específico para esse tipo de visto, já veio traduzido. Ele me deu em português e em espanhol, não precisei traduzir, mas tem que estar traduzido. E também o recibo do pagamento. Eles também pedem lá na listinha do consulado, tá pedindo também o recibo do pagamento, também em português e em espanhol. O que eu aconselho a vocês, nesse caso, é pegar um plano de saúde, não pegar um seguro saúde, que a diferença é que esse que eu fiz é só para emergência. E é muito ruim só para emergência, porque você vai precisar usar para outras coisas, e emergência para você é uma coisa e pra eles é outra. Às vezes não consideram emergência. Já vá pro plano de saúde, que é a melhor coisa, depois não tem carência também. Um outro documento é o atestado médico que você tem que levar. É um modelo que já tem pronto no site do consulado, você imprime e você leva pro seu médico. Fazer isso com o médico que te conhece há mais tempo vai ser muito mais fácil, porque já conhece o seu histórico. O que esse atestado significa? Que você não tem nenhuma doença que possa ser contagiosa a nível global, como por exemplo o ebola, tuberculose, outras doenças do tipo. São coisas contagiosas que você pode causar uma epidemia mundial, né? Esse tipo de doença não pode ter. É isso que eles querem. O médico vai preencher tudo pra você e ele vai assinar e vai carimbar com o CRM dele, e após isso você vai levar no cartório, que ele tem a firma, então pergunta pra ele onde ele tem a firma, e aí você vai reconhecer a firma dele, e após isso você vai apostilar. Também não precisou traduzir, mas caso eles peçam, você vai ter que traduzir. E o principal para esse tipo de visto é a comprovação dos meios econômicos, porque você não vai poder trabalhar na Espanha, então você tem que comprovar que você não precisa trabalhar na Espanha. Se você estiver trabalhando no momento, você leva os seus 3 últimos contra-cheques, e se eles forem documentos impressos da internet, o governo espanhol não gosta muito de documentos impressos pela internet. Seria bom você levar algum documento assinado pela empresa e tal, dizendo que você realmente trabalha lá, alguma coisa que não seja da internet, pra você apresentar junto com esses contra-cheques pra dar uma veracidade. Também levei imposto de renda dos, né, principalmente marido e mulher, né, dos dois devem ter. Tudo que eu tô falando, original e cópia, tá? Porque você vai ficar com o original e não ficar com a cópia, tá? Pra lembrar. Extrato bancário, eles estavam pedindo de 6 meses. Antigamente eles pediam de 3 meses, mas depois passou pra 6. Eu não sei se agora ainda tá 6 ou se tá 1 ano. A gente pediu pro gerente assinar e carimbar. Não pode ser aquele extrato de internet, porque um extrato de internet pode ser facilmente falsificado. Você fazer no computador e imprimir. Tem que estar carimbado e assinado pelo seu gerente. Sim, eles relutam muito pra fazer isso. É bem complicado conseguir uma assinatura, um carimbo de gerente. Você explica porque você quer e reza pra conseguir. Eles também pedem uma certidão do banco informando a antiguidade da sua conta e o saldo médio anual e o saldo atual. No banco, o banco falou que não tinha esse documento, então a gente não levou esse documento, porque falou que não tinha como fazer, não sei o que, a gente não levou. O que a gente levou pra, substituir esse documento, mas também você pode levar como um a mais, que é muito interessante, é uma carta de idoneidade. É uma carta de idoneidade bancária, que vem com seu nome, o banco, há quanto tempo você tem a conta, dizendo que você é um bom cliente, que não consta nada, que você não deve, não sei o que. É bem interessante levar essa carta. A gente levou isso, eles aceitaram, mas depois de um tempo, quase assim perto de vencer o prazo, né, dos 90 dias, quando tava com 2 meses e pouco, eles mandaram um e-mail pra gente pedindo pra levar uma certidão, né, desse modo que eles tinham pedido. Eu pensei, e agora? Eu já tinha pedido
e falaram que não existe isso. Então o que a gente fez? Nós mesmos produzimos a nossa própria carta. Eu peguei o modelo da carta de idoneidade e o que eu fiz? Eu peguei meus extratos, botei o valor atual da conta, né? Tanto em conta corrente como investimento, você pode botar de tudo. E peguei de 12 meses os extratos, calculei, dividi por 12 para saber o saldo médio e levei no gerente e falei, eu preciso que você assine e firme isso. Você pode conferir os extratos, tudo direitinho, aqui não implica em nada do banco, precisa estar assinado e carimbado para poder levar isso no consulado. Já que vocês não têm, eu mesma fiz. Eu falei com a gerente geral, não falei nem com o gerente de conta, falei com a gerente geral, porque é a pessoa que responde a mais por cima do banco. Ela falou que precisava de um tempo para analisar, né, para botar no dia seguinte, que ela ia mandar para a área jurídica do banco poder analisar se podia fazer isso ou não. Sim, eles morrem de medo de tudo. Então eu voltei no dia seguinte, já estava assinado e carimbado, acho que por ela e por um outro gerente, e eu perguntei onde tinha firma para poder reconhecer a firma, né, porque tinham me falado que o reconhecimento de firma daria maior veracidade. Aí ok, me falaram, eu fui lá, reconheci a firma deles e tirei uma cópia e levei no consulado, e aceitaram na hora, que era para ter certeza que batia com o valor dos extratos que constava lá. Até porque esse é o principal ponto. O principal ponto é a comprovação de recursos. Não tem problema ter uma parte do dinheiro em conta e outra parte você receber todo mês, né, do seu trabalho que tem no Brasil, ou seja online, ou seja de uma empresa que você trabalhe. Também, se você for dono de uma empresa, levar os documentos que comprovam que você é dono da sua empresa e a movimentação bancária da sua empresa, né, que está entrando dinheiro na sua conta. Se for você com a sua esposa tirar o visto, se o dinheiro estiver só na conta de um, não tem problema. Como um é dependente do outro, né, são casados, não tem problema só estar na conta de um. E também é importante que o valor não seja justinho, sabe? Se o valor estiver justinho, você conseguir esperar mais uns meses para conseguir um valor maior, é melhor, para não correr de negar. Porque o câmbio é muito volátil, né? O câmbio pode subir, tá subindo a qualquer momento, ou baixar. Então isso é ruim. Talvez não aprovem por ser o valor certinho. Então espera um pouco para conseguir um valor maior. Antes que alguém pergunte qual é o valor necessário. Eles calculam o valor necessário com base no IPREM, que é um índice que tem na Espanha. E esse IPREM, ele hoje está em 537,84 €. Só que você não precisa de um IPREM, você precisa de 400% do IPREM, ou seja, 4 vezes o IPREM, que dá €2.151,36. Então esse é o valor que precisa para uma pessoa de comprovação mensal. Se for dinheiro em conta, você multiplica por 12, então tem que ser esse valor multiplicado por 12. Se forem duas pessoas, a cada dependente você acrescenta mais um IPREM, que é o de 537,84. Então você pega aquele valor de 2.000 e pouco, mais os 537, se tiver filho também mais 537 e assim vai, entendeu? Além disso, você precisa levar foto 3x4 de cada um. Você vai preencher 3 formulários também. O formulário nacional, o de autorização de residência e o modelo 790, que é o que você vai pagar a taxa, tá? Você vai pagar lá na hora. No consulado do Rio de Janeiro, eu não precisei marcar cita, né? Não precisei marcar horário. Eu só cheguei lá, cheguei cedo, foi pela de chegada. E no de São Paulo, se eu não me engano, você tem que marcar horário pra poder tirar o visto. Então vai depender de consulado para consulado. E como a gente recebeu um e-mail deles pedindo documentação extra, é muito importante que você dê um e-mail válido, um telefone que você use, ficar atento, que eles podem entrar em contato por e-mail ou por telefone com você pedindo uma documentação a mais. Aí você vai deixar toda essa documentação lá. Na hora eles podem fazer algumas perguntas, mas perguntas simples, como você sabe que você não pode trabalhar, você vai dizer sim, eu tenho recurso suficiente para não precisar trabalhar, isso é óbvio, senão como você vai tirar o visto, você não pode trabalhar. E também talvez eles perguntem por que Espanha. É só responder por que você quer Espanha. É uma pergunta difícil, você deve saber por que você quer ir pra Espanha. Depois de levar toda a documentação, eles vão te dar um papel com o número de protocolo que você tem. E você pode ficar verificando no site como tá o andamento do seu processo. O resultado vai sair lá no site deles. Quando sair resuelto, significa que tem resultado. Você não sabe se foi aprovado ou não. Só significa que tem resultado. A partir do momento que saiu esse resuelto, você tem um mês pra ir lá retirar o seu visto, né? Se passar esse prazo, você perde. Então, preste atenção. Aí, como eu falei antes, eles têm um prazo de 90 dias para te dar uma resposta. Antigamente, saía muito rápido. Em 2 semanas, o pessoal já tinha resuelto. O nosso demorou quase 90 dias. Foram 2 meses e alguma coisa. Porque nós pegamos o mês de agosto. Deu entrada em julho, passou o mês de agosto. Lembrando, como eu já falei aqui nos vídeos, mês de agosto é férias na Espanha. Todo mundo sai de férias, restaurantes fecham, algumas coisas param de funcionar do governo. Então, leve isso em consideração para você não ficar nervoso. Se demorar a sair o seu resultado, eles tentam 90 dias. Também, às vezes, você pega a época de dezembro, que é Natal, ou janeiro também tem Reis Magos, né, porque a cultura é diferente. E muita gente que tira esse visto sempre entra em contato com a gente. Ai, tá demorando, tô ficando nervosa. Tem 2 meses, mas eles demoram
demora porque tem muitos pedidos para analisar. Acho que tem mais gente dando entrada nesse visto e em outros vistos também, né? Porque eles não analisam só esse visto. Então tá demorando mesmo. Então não fica preocupada, eles têm até 90 dias para dar o resultado. A demora não quer dizer que vai ser reprovado. Se você estiver com tudo certinho, é só ficar tranquilo. Então depois que sair o resultado, você vai lá, se tiver tudo certinho, eles vão carimbar o visto no seu passaporte. Na carimbar é estampar, é que nem o visto americano. Parece, é igualzinho o visto americano, no mesmo formato. O que aconteceu com a gente foi que o cônsul perguntou. A gente foi no começo do mês, lá pro dia 4, não me lembro, e ele perguntou, dia 15 tá bom pra vocês? Ou seja, o nosso visto ia começar a valer a partir do dia 15, não a partir do dia 4, que foi quando a gente tava lá estampando. Tinha a data inicial do visto. Então também, se você ficar com qualquer dúvida, você pergunta, que eles vão responder. Ele foi bem solícito com a gente. E, então tava a partir do dia 15, e a partir do dia 15, o visto tem validade de 90 dias. Então, a partir daquele dia que ele escreveu lá no visto, você tem 90 dias para entrar na Espanha, para ter o carimbo lá que você entrou na Espanha. E quando você entra na Espanha, você tem um mês, né, 30 dias, para dar a entrada no seu TIE. O que é o TIE? No seu visto estampado, já vai vir com o número do NIR. Se você, por acaso, já residiu na Espanha, já teve algum outro tipo de visto para lá, ou alguma solicitação, mesmo que não tenha tido conclusão, vai ser o mesmo número. Eles têm acesso a todas as informações e vai usar o mesmo número. Então, sempre vai ser o mesmo número do NIR. Então, a partir de que você entra na Espanha, você tem 30 dias para dar a entrada no seu TIE, que é a tarjeta de identidade de estrangeiro. E o seu visto começa a valer a partir da sua entrada na Espanha. É um ano a partir dessa entrada na Espanha. Vem estampado no visto, que são 90 dias, você tem 90 dias para entrar. A partir de quando você entra, você tem um ano de validade. Essa foi a documentação que eles nos pediram, que a gente levou. Eles são livres para pedir qualquer outra documentação a mais. E também eles podem mudar isso de um dia para o outro, né? Fica a critério deles, não nosso, infelizmente. Espero que eu tenha falado tudo, não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. Então é isso. Tchau! I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.